Manassés foi um dos personagens mais contraditórios de toda a Bíblia. Seu nome está associado às maiores abominações já praticadas em Judá, mas também a um dos arrependimentos mais profundos registrados nas Escrituras. Ele governou por 55 anos, o reinado mais longo entre todos os reis de Judá, e deixou uma marca tão negativa que, segundo o próprio texto bíblico, por causa de seus pecados, o juízo de Deus sobre Jerusalém tornou-se inevitável. Ainda assim, sua história não termina no pecado, mas em humilhação, prisão e arrependimento diante de Deus. Manassés era filho do rei Ezequias, um dos melhores reis que Judá já teve. Ezequias foi conhecido por sua fidelidade ao Senhor, por destruir ídolos, restaurar o culto verdadeiro e conduzir o povo de volta à aliança com Deus. Essa origem torna a história de Manassés ainda mais chocante, pois ele não cresceu em meio à idolatria, mas sob a liderança de um pai piedoso, que confiava em Deus e buscava obedecer à sua palavra. Mesmo assim, Manassés escolheu seguir o caminho oposto. Manassés começou a reinar com apenas 12 anos de idade. Muito jovem, assumiu o trono de Judá e, em vez de continuar as reformas espirituais de seu pai, passou a desfazê-las deliberadamente. A Bíblia afirma que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações das nações que o próprio Deus havia expulsado da terra diante dos filhos de Israel. Isso significa que Manassés não apenas se afastou de Deus, mas adotou práticas pagãs que o Senhor já havia condenado claramente. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo de Azerá e passou a adorar todo o exército dos céus. Mais grave ainda, Manassés colocou esses ídolos dentro do templo do Senhor, o lugar que havia sido separado exclusivamente para a presença de Deus. Esse ato representava uma afronta direta ao Senhor, como se Manassés estivesse declarando que Deus não era mais suficiente. Além da idolatria, Manassés mergulhou profundamente em práticas ocultas. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, encantamentos e consultava médiuns e necromantes. Essas práticas eram explicitamente proibidas pela lei de Deus, pois representavam confiança em poderes espirituais contrários ao Senhor. Manassés não apenas praticava essas coisas em particular, mas as institucionalizou, influenciando toda a nação. Um dos pecados mais chocantes de Manassés foi o sacrifício de seu próprio filho. A Bíblia diz que ele fez seu filho passar pelo fogo, um ritual associado à adoração de Moloque, uma divindade pagã. Esse ato revela até onde Manassés estava disposto a ir em sua rebelião contra Deus. Ele trocou o valor da vida humana por rituais demoníacos, rompendo completamente com os princípios divinos. O texto bíblico também afirma que Manassés derramou muito sangue inocente, a ponto de encher Jerusalém de uma extremidade à outra. Isso sugere perseguição, assassinatos e opressão, possivelmente contra profetas, líderes fiéis e qualquer pessoa que se opusesse ao seu governo corrupto. A tradição judaica afirma, inclusive, que o profeta Isaías foi morto durante o reinado de Manassés, cerrado ao meio, embora isso não esteja explicitamente registrado no texto bíblico. Por causa de tudo isso, Deus enviou advertências. O Senhor falou por meio de seus profetas, chamando Manassés e o povo ao arrependimento. Mas Manassés não deu ouvidos. Ele endureceu o coração, ignorou os avisos e continuou conduzindo Judá por um caminho de corrupção espiritual, ainda maior do que o das nações pagãs ao redor. Então veio o juízo. Deus permitiu que os comandantes do exército da Assíria capturassem Manassés. Ele foi preso, acorrentado com ganchos e levado para a Babilônia. O rei poderoso, que antes governava com arrogância, agora estava humilhado, longe de seu trono, aprisionado em terra estrangeira. Esse momento marca uma virada radical na história de Manassés. Na prisão, longe do luxo, da autoridade e da idolatria, Manassés finalmente se deu conta de sua condição. A Bíblia diz que ele se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais e orou ao Senhor.
Esse detalhe é extremamente importante. Manassés não apenas orou, ele se humilhou. Reconheceu sua culpa, sua rebelião e sua total dependência da misericórdia divina. De forma surpreendente, Deus ouviu a oração de Manassés. O Senhor se deixou mover por sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém, restaurando-o ao trono. Isso revela uma das verdades mais profundas das Escrituras. Não existe pecado grande demais que Deus não possa perdoar quando há arrependimento verdadeiro. Mesmo alguém considerado o pior rei da história de Judá, encontrou misericórdia quando se voltou sinceramente ao Senhor. Após seu retorno, Manassés mudou sua postura. Ele removeu os deuses estrangeiros, tirou os ídolos do templo do Senhor, derrubou os altares pagãos e restaurou o altar do Senhor. Passou a oferecer sacrifícios de comunhão e ações de graças, e ordenou que Judá servisse ao Senhor Deus de Israel. Embora o povo ainda sacrificasse nos altos, agora o fazia ao Senhor, e não mais aos ídolos. No entanto, as consequências de seus pecados permaneceram. Mesmo arrependido, o estrago espiritual causado por Manassés foi tão profundo que seus efeitos atravessaram gerações. Em textos posteriores, a Bíblia deixa claro que o juízo sobre Jerusalém não foi cancelado por causa dos pecados cometidos durante seu reinado. Seu arrependimento salvou sua alma, mas não anulou completamente as consequências nacionais de suas escolhas. A história de Manassés nos ensina lições profundas. A primeira delas é que uma boa herança espiritual não garante fidelidade. Manassés cresceu sob um pai piedoso, mas escolheu outro caminho. Isso nos lembra que cada pessoa é responsável por suas próprias decisões diante de Deus, independentemente de sua criação ou ambiente. Outra lição poderosa é o perigo da liderança corrupta. Quando um líder se afasta de Deus, ele não cai sozinho. Manassés levou toda uma nação ao pecado, normalizou a idolatria e institucionalizou práticas que ofendiam diretamente ao Senhor. Isso mostra como decisões no topo afetam profundamente a base. Aprendemos também que o pecado endurece o coração progressivamente. Manassés não começou sacrificando filhos ou colocando ídolos no templo. Ele começou desfazendo pequenas reformas, reconstruindo altares, tolerando práticas erradas. Com o tempo, o pecado se aprofundou, até atingir níveis extremos. O afastamento de Deus quase sempre acontece em etapas. Ao mesmo tempo, a história de Manassés revela o poder do arrependimento verdadeiro. Quando ele se humilhou, Deus ouviu. Não foi um arrependimento superficial, nem motivado apenas pelo sofrimento, mas uma mudança real de postura. Isso nos mostra que, enquanto há vida, há esperança, e que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Outra lição importante é que perdão não elimina todas as consequências. Manassés foi perdoado e restaurado, mas Judá ainda colheu os frutos amargos de seus pecados. Isso nos ensina responsabilidade espiritual. Deus perdoa, mas escolhas erradas deixam marcas. Por fim, Manassés nos lembra que a misericórdia de Deus é maior do que imaginamos. Se o pior rei da história de Judá encontrou perdão, ninguém está além do alcance da graça divina. Sua história não é apenas um alerta contra o pecado, mas também um testemunho poderoso da paciência, justiça e misericórdia de Deus. A vida de Manassés é um espelho que nos confronta. Ela nos pergunta que tipo de legado estamos construindo, quais altares estamos levantando ou derrubando, e se estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus antes que o juízo nos alcance. É uma história sombria, mas também profundamente redentora, que continua ecoando como um chamado ao arrependimento e à fidelidade ao Senhor.